Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço a todos vocês, muito bom dia! É o nosso Acorda Vascaínos, que é um oferecimento da 1xBet, parceira do canal Ave Mais também. Você quer ganhar o seu dinheiro, fazer uma aposta e ganhar um dinheiro legal? Muito simples. Você vai aqui no primeiro comentário, tem lá um link, você entra, dá um clique, e aí você coloca a nossa palavra promocional Ave Mais. O que essa palavra dá, Flávio? Ela vai dobrar a sua aposta. Você colocou 20, aí coloca lá Ave Mais, ela pula para 40. Ah, mas o que isso me dá vantagem? Claro, você vai ter mais dinheiro para apostar, você pode fazer uma gordurinha. Vamos lá, colocou 50 pila, foi para 100, você faz uma aposta de 20, aí perde. Aí daqui a pouco você bota mais 20, já ficou com 60. Mas aí você ganha nessa segunda aposta, aí os 60 vão virar 80, 90, porque a 1xBet paga rápido e paga bem. Tem gente ganhando muito dinheiro com essas apostas e a 1xBet é muito séria. Uma das maiores patrocinadoras de futebol, de grandes campeonatos pelo mundo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. É claro, gente, que eu não poderia deixar de falar da entrevista que nos foi dada ontem no canal Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live de segunda-feira, pelo meio-campo Juninho do Vasco. Deu uma repercussão muito grande por conta daquilo que o Juninho falou, da sua história de vida, por coisas que você, torcedor, e nós também não sabíamos. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar. O Vasco precisa se abrir. As coisas no Vasco precisam ser mais abertas e democráticas. Eu vivi uma época no Vasco em que não se podia falar, em que não se tinha abertura, em que um jogador como Juninho Pernambucano, por exemplo, não poderia dar entrevistas dentro de São Januário. Pois bem, ele foi para a calçada dar entrevistas. E foi, à época, interpelado pelo dirigente maior do clube. E ele disse, olha, eu estou aqui fora, eu sou um cidadão, eu falo com quem eu quiser. E foi assim que eu, particularmente, vivi durante muitos anos na minha vida. Mas o futebol passava por cima disso tudo. Os jogadores entendiam, a imprensa entendiam que ela era o caminho para chegar aos torcedores. Uma época em que não se tinha a rede social, não se tinha tanta divulgação, tantos órgãos de comunicação. E olha, isso fazia muita diferença, porque a nossa relação era mais humana. Às vezes a gente sabia de um problema de um jogador que isso relativizava a sua atuação em campo. E nós éramos quase que confidentes. Quantos amigos forjei no futebol? Quantos amigos tenho no futebol? De todos os clubes. Sim, de todos os clubes, porque fazia jogos de todos. Mais do Vasco, é claro. Mas isso faz parte, e eu falei isso durante muito tempo aqui no canal. Você trazer o jogador para o lado do torcedor, mesmo que seja para ouvir críticas, é importante para o amadurecimento. Essa questão de blindagem que assessorias de comunicação impuseram aos seus atletas, aos seus personagens, isso é muito nocivo. E eu falo aqui porque trabalho com isso. E sou dos mais experientes nessa área de assessoria de comunicação. E posso falar de cadeira. Você blindar alguém de falar, nada mais é do que você não querer fazer o seu personagem entender aonde ele está. É mais fácil você dizer, não, ele não vai falar, do que você tentar fazer com que ele entenda que aquele momento é difícil e que ele precisa falar. É muito importante porque isso molda uma personalidade, isso faz com que as pessoas sejam mais próximas das outras. Ah, ele vai jogar mais bola com isso? Não sei, mas vai ter mais tranquilidade, vai ser mais consciente, vai saber que se perder um jogo, ele vai ter alguém para desabafar e vai ter alguém para celebrar junto dele nas vitórias. Porque, é claro, todos têm vaidade, todos querem aparecer no jornal no dia seguinte, dar entrevista para a rádio e hoje falar no Atenção Vascaínos e demais canais. Isso tudo faz parte, é o ser humano que a gente lida. O problema é que o Vasco afastou esse rótulo básico dos seus atletas profissionais. São seres humanos, são pessoas que têm falhas, pessoas que têm angústias, pessoas que são egoístas, pessoas que são altruístas, pessoas que gostam de laranja, de verde, de amarelo, não gostam de branco, preto e roxo. São pessoas, são seres humanos, não são super-heróis. São seres humanos dotados de grandes capacidades, mas que não são
super-heróis, não são deuses. E que exatamente por isso precisam ter esse contato. É fundamental. É quase como ter um psicólogo dentro do clube. A convivência, o dia a dia, o controle da rede social, tudo isso é fundamental para que a pessoa seja tranquila. Para quem ouviu o Juninho ontem, ouviu ele dizer: eu vou agradecer sempre a várias pessoas. Por quê? Porque para enterrar tem muitos. Para colocar o pé em cima, porque outros virão, tem muitos. Eu sei, convivi muito com isso. Já passei por vários desses casos. E ontem tive uma oportunidade de fazer uma pergunta que não me arrependo de não ter feito. Quando ele falou da questão da abraçadeira de capitão. Para mim ali foi emblemático. A mostra do quanto incomodava a liderança, ou as lideranças que o Vasco tinha há alguns anos. Aquilo trazia malefícios para os jogadores, perturbações, dificuldades, cabeças diferentes. Lembra da história dos gringos? Eu falei aqui. E olha, nada contra. Eu acho que o Leandro Castan, que é um alvo por ter sido o capitão, e para mim o recado foi dado, é um grande jogador, um jogador de altíssimo nível, que jogou em grande nível, inclusive no Vasco, mas que tem uma personalidade difícil, é uma pessoa de difícil trato, é uma pessoa que não é fácil, talvez por uma personalidade, e a gente tem que respeitar. Porém, quem está no barco com ele, não precisa querer entender. Então, quando a gente vê o Vasco abrindo os seus caminhos para os seus jogadores poderem se comunicar com o torcedor, eu vejo um caminho de esperança, um caminho de luz, de que esse time seja mais leve. Volto a dizer, vai ganhar o Campeonato Carioca, vai ganhar a Copa do Brasil, vai subir como campeão da Série B, não sei, mas vai ajudar demais para que o time possa ter sequência, para que o time possa nas derrotas se arrumar. Eu acho que isso faz parte. E me desculpe dizer isso, porque eu tenho essa experiência, gente. Eu vivi isso, eu vivo isso há quase 40 anos e falo sempre isso aqui. É fundamental isso. Essa troca é alguém que comenta, viu minha entrevista ali, viu meu papo aqui, viu assim, viu assado. Porque isso faz, e um dia eu disse isso a um jogador, que não queria dar autógrafo a um torcedor, e eu disse a ele, não faça isso. Porque esse cara vai rezar por você quando você estiver lesionado. Sem nunca ter te visto. Sem nunca ter te visto. E acho que a gente precisa valorizar isso. Aproximar mais. Acho que começa, é claro que a pandemia atrapalha demais. Visitas ao CT. Torcedores testados talvez iriam ao CT. Talvez a gente ainda esteja um pouco longe. A pandemia ainda está com problemas. A gente ainda tem aí essa variante. Mas todo mundo vacinado, talvez dê um pouco mais de segurança para que a gente veja cada dia mais o torcedor que volta aos estádios do lado dos seus jogadores. Do lado daqueles que representam. Porque pode ser o MT, pode ser o Juninho, mas são jogadores do Vasco, são jogadores do nosso clube. E acho que isso é fundamental. Quando eu vejo uma entrevista dessa como o Juninho deu, eu fico feliz. Ao mesmo tempo fico triste. Feliz por ver a oportunidade dada a alguém que talvez estivesse com isso guardado, amarrado há muito tempo. E triste pelo tempo que a gente perde. Por um clube que precisa ser mais aberto, mais democrático, mais feliz. O Vasco precisa ser mais feliz, as pessoas precisam ser mais felizes. Porque eu tenho certeza que tem gente que vai escrever aqui embaixo, não se fala mais da SAF, fora isso, porque o fulano é aquilo, ladrões. Gente, vamos mudar um pouco o disco, gente. Vamos discutir um pouco mais o nosso futebol, o nosso time, o nosso dia a dia. Eu acho que é tão complicado o Vasco viver nesse ambiente pesado, carregado. Complicado demais. E podem ter certeza, se vocês acreditam um pouco em mim, se o Juninho jogar mal, ele vai tomar muito cacete da minha parte. E eu vou dizer na frente dele, como eu disse no CT, como eu falei hoje ao Gabriel Peck. Quem viu a entrevista ontem, aliás, do Gabriel Peck lá no AV+, aqui, veja aqui no canal no AV+, eu falei pra ele, te bati muito. Eu não entendo esse negócio de pé trocado.
E ele abriu o coração, porque talvez ele nunca tenha tido, como ele disse, poxa, Flávio, e aquilo me surpreendeu, porque eu falei, ele sabe meu nome. Quer dizer, ele me ouve. Ele ouvia as porradas que eu dava nele. E ele talvez nunca tenha tido a oportunidade de dialogar comigo, e isso para mim é fantástico, é maravilhoso, é estupendo. Isso é democracia. Isso é maneira da gente comunicar, da gente poder trazer a informação, da gente poder fazer crescer o Vasco. Porque esses caras são o Vasco. É o que eu falei ontem, anteontem para vocês no comentário aqui de manhã. Vamos aprender a amar um novo Vasco. Você tem pessoas ali dentro que você não gosta, mas vamos amar o futebol. Vamos tentar apoiar. Não vamos torcer contra. Não vamos empurrar mais para baixo. O Vasco vai ser campeão carioca? Não sei. O Vasco vai jogar bem todas as partidas? Não sei. Mas o que eu quero é um time que venda caro as derrotas. Um time que chore se perder. Um time que se abale se não conseguir uma vitória. Um time que lute por nós. Um time que ame a camisa que veste. E isso é uma coisa que me deixa feliz de alguma forma, porque eu vivi isso. Eu vivi jogadores que amavam o clube, que eram torcedores do clube, que saíram das arquibancadas, e nós perdemos, muito isso, a identidade do Vasco. Quando a gente fala de ex-jogadores no clube, não só ex-jogadores, mas jogadores que se identificam. Leandro Amaral nunca foi Vasco, foi criado na Portuguesa de São Paulo, e adora o Vasco. Wagner, grande Wagner, campeão da Libertadores, deu uma entrevista uma vez com o Roberto Dinamite e falou, eu me tornei vascaíno e admiro muito você, sem nunca ter visto. Então essas coisas precisam ser resgatadas no clube. A direção do Vasco tem que fazer o clube andar, tem a obrigação de dar a esses caras respaldo. A SAF vai ser uma discussão, vai ser uma discussão, vai ser uma problemática no clube, vai ser uma discussão árdua, mas que não pode atingir o nosso cerne principal. Porque eu vi muita gente dizendo, agora não se fala mais de SAF, o time está bem. Que bom, amigo! Você quer o que? O time mal para só se discutir isso e se dar porrada? Seja menos político, seja mais Vasco, porra. Seja mais amante do seu clube, goste mais do seu clube. Tenha mais coração pelo seu clube. Aliás, eu vou mudar aqui, porque eu falei agora seja mais Vasco. Porque mais Vasco, até isso, usaram para virar uma campanha política, uma corrente política, eu acho que até do atual presidente. Ame mais o Vasco. Para de amar a política. Para de amar a discórdia, o problema. E quando alguém gritar, pergunte, o que você fez pelo Vasco, cara pálida? Qual a contribuição que você deu na sua vida para o Vasco? Talvez essa pessoa tenha dado a mesma contribuição que você deu. O seu grito na arquibancada. Tá? Vamos apoiar um pouco mais esses jogadores que querem fazer uma história nova. 4 jogos apenas? Sim. Podemos perder amanhã para a Portuguesa, podemos não ganhar do Botafogo, e por isso vai ser uma tragédia? Não, porque eu confio que tem gente no departamento de futebol do Vasco, diferente do incompetente do ano passado, que vai ver que está errado e vai tentar mudar, vai tentar melhorar. E eu tenho certeza que o grupo que está hoje lá vai se reunir e vai quebrar o pau. Quem viu a Vasco TV viu o Zé Ricardo dando esporro depois do jogo do Nova Iguaçu com a vitória, dentro do vestiário. Vê lá o vídeo. Vergonha na cara. É isso que eu cobro. Que esse elenco seja um elenco de homens e não um elenco de frouxo. De frouxidão, a gente já está cansado. Logo mais, eu estarei no Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, com uma matéria com Getúlio. Getúlio tomou esporro do pai porque perdeu o gol. Tem corneta em tudo quanto é lugar. E à noite eu vou estar no canal Atenção Vascaínos com o Avenews, trazendo todas as informações antes do jogo Vasco da Gama e Portuguesa. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo dia para todos vocês. Tchau, turma.